Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, o diálogo dessa semana é muito legal porque o tema é pesquisas e, claro, vai chegar na pesquisa eleitoral e eu recebo a Márcia Cavallari do IPEC São Paulo e quem eu desde já agradeço a gentileza, Márcia, muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite, é sempre um prazer participar desses programas. Márcia, o que é só que o nosso público é bem... eu gosto de um programa bem didático, né? Porque, de repente, às vezes a gente está falando de termos que o público, às vezes, não entende. Mas eu gostaria que você me falasse um pouco da sua vida profissional, principalmente ligada ao Ibope, que você construiu uma trajetória, uma carreira enorme lá antes de montar o IPEC. Isso, então, eu sou estatística de formação, me formei na USP. Posteriormente, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Connecticut, focado em ciências políticas, com concentração em pesquisa de opinião pública. Então, um mestrado muito específico, voltado aí para a área de pesquisa de opinião pública. Comecei a trabalhar no Ibope em 1982, e fiquei lá por 39 anos. E agora, no ano passado, eu e mais alguns executivos do Ibope fundamos aí o IPEC, que é Inteligência em Pesquisa e Consultoria, em decorrência do fechamento ali da operação do Ibope na área de pesquisa de mercado, de opinião e eleitoral, em função da venda do Ibope para um grupo inglês, e que daí tinha um acordo de uso da marca durante um período e findou esse acordo no ano passado. Bom, naturalmente que você carregou toda a bagagem, a tropa de choque, etc. e tal, e montou o que tende a ser o principal instituto de pesquisa do Brasil, naturalmente que vai ser o sucessor do que foi o Ibope um dia. Pelo menos essa é a intenção. Sim, então, toda a equipe ficou, né? Nós permanecemos com todo o corpo de executivos, os funcionários também, e já estamos aí em operação há 1 ano. Então, todo o know-how e todas as competências técnicas permaneceram conosco. Legal. Márcia, eu vou me atrever a usar um termo, e você pode me corrigir, você fique à vontade, mas a gente nota pela conversa entre a população, entre as pessoas, que as pesquisas caíram num certo descrédito no decorrer dos últimos anos. Nós vamos falar aqui de um monte de coisa, de pesquisa online, de redes sociais, né? Eu pretendo falar uma série de coisas com você, mas eu queria que você me desse a sua visão, se é essa a sensação que você tem, se isso é um fato, e por que possa ter acontecido esse descrédito ao longo dos anos. Olha, a pesquisa é sempre ela funciona como um juiz. Então, tem sempre alguém que ganha e sempre alguém que perde, né? E claro que a pesquisa, dependendo do tema que você está pesquisando, ela traz paixões junto dela, principalmente da opinião pública, que tem as suas preferências, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa, só uma marca vai ser preferida em detrimento de outra, só um candidato vai ser o preferido em detrimento de outros. Então, quando a gente divulga um resultado de pesquisa, ela já causa essa discussão, né? Por exemplo, ao longo da minha carreira toda, a pergunta que eu mais respondi é como que eu não conheço ninguém que foi entrevistado, né? Então tem uma série de questões técnicas, né? Que é de mais difícil compreensão da opinião pública de maneira geral. Então acho que sempre gera essa dúvida, né?
E também porque eu acho que colocam uma expectativa em cima da pesquisa, como, por exemplo, pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral, ela é sempre vista como uma projeção de resultado futuro. E a pesquisa eleitoral não é isso. Ela é um diagnóstico do que está acontecendo agora. Ela não tem esse poder de projetar que o resultado de hoje é o que vai acontecer na eleição, né? Então, eu acho que tem essa expectativa de que a pesquisa, entre aspas, tem que acertar o resultado. Não é papel da pesquisa acertar, ela está diagnosticando um determinado momento. Acho que tem essa paixão de ver os resultados da pesquisa nessa questão de o meu candidato está na frente ou não está na frente, então acredito mais ou acredito menos, né? Outra coisa que é super comum, quando o candidato da maioria está na frente, há uma melhora no nível de confiança da pesquisa, né? Então, eu acho que ela a pesquisa mexe com questões aí das pessoas que fazem com que elas tenham desconfianças, apesar de elas serem feitas exclusivamente com critérios técnicos, estatísticos, sem nenhuma paixão do nosso lado, né? Eu defino a pesquisa como um retrato. O retrato é uma coisa fixa, não se mexe, é naquele momento e ponto e fim de papo. Então, se você vai a Paris e tira uma foto na Torre Eiffel, você tirou aquela foto em Paris, na Torre Eiffel, no dia tal, do mês tal, do ano tal. Ponto. Isso não muda. Isso não muda. A pesquisa, naquele momento que ela é feita, é aquele retrato daquele momento. Ponto. Fixo. Agora, pode ser que daqui 2, 3 meses, 1 ano, esse retrato seja diferente. Sim, sim. Então, a pesquisa ela retrata o momento em que ela foi feita, porque, principalmente como a gente está lidando com a opinião pública é dinâmica e ela vai respondendo aos estímulos que ela recebe, seja da campanha, seja das informações que ela tem, então, os fatos que acontecem. Então, quando eu termino uma pesquisa, ela está mostrando naquele momento que eu não posso projetar para frente, porque eu não sei o que vai acontecer para frente, né? Eu não sei se o candidato vai sair bem no debate ou não vai, não sei o que a gente vai fazer, né? Que uma série de pesquisas que vão mostrando esses retratos, elas conseguem construir uma tendência, uma trajetória, mas a gente não consegue, a partir daquela pesquisa, fazer uma projeção futura, né? A gente não trabalha com prognóstico eleitoral, né? Então, eu acho que essa questão que você fala de perder no discreto, porque eu acho que tem essa expectativa de que a pesquisa sempre acerte, né? Mas mesmo assim, por exemplo, eleição presidencial, nunca nenhum instituto de pesquisa no Brasil apontou erroneamente o candidato vencedor, né? Aonde que as mudanças ocorrem de maneira mais rápida, né? Ela ocorre nos municípios. Nos municípios, como o universo é muito pequeno, qualquer fato que aconteça, ele se dissemina muito rapidamente e a opinião pública se reposiciona frente àquele fato. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa em um determinado município, vamos falar de Ribeirão Preto, em que eu estou medindo ali a opinião pública e faço uma última pesquisa e tenho um último debate, por exemplo, na véspera da eleição, ou antivéspera da eleição. Aquele fato é um fato que a pessoa vai levar em conta ali. Não porque ela assistiu, porque a audiência foi alta, não, mas porque as pessoas vão comentar. Então, entre si, as pessoas vão falando e vão se reposicionando com as informações que elas receberam, né? Então, o processo decisório do eleitor, ele segue, independentemente de eu ter terminado a minha pesquisa ou não. Então, quando eu divulgo uma pesquisa no sábado à noite, esse processo de decisão do eleitor, ele continua se dando até o momento em que ele entra na cabine de voto e digita lá o voto dele e confirma, né? Então, esse processo, tudo pode mudar. É comum a gente ver numa série histórica de pesquisas, quando você coloca o resultado oficial do TSE ao lado dessa série histórica, é muito comum esse resultado, esse ponto do TSE, ser uma continuação da curva de tendência que as pesquisas estavam mostrando.
é um ponto a mais ali. Só que quando a gente está pesquisando, a gente ainda tem gente indecisa, né? A gente tem gente que fala ainda que não sabe quem vai votar, e nisso, no dia que chega lá na hora da eleição, ela se decidiu de uma maneira que faz com que esse ponto do TSE seja uma continuidade da curva das pesquisas. Via de regra, é isso que acontece. Márcia, eu queria falar um pouco com você sobre margem de erro, né? A gente tem visto aí, ou vamos dizer assim, mais antigamente, a gente não via margens de erros muito grandes. Às vezes, a gente tem visto pesquisas aí com 4 até 5 pontos de margem de erro. Eu, particularmente, acho muito perigoso, mas eu queria que você me desse o seguinte: até onde é suportável uma margem de erro, se é que é suportável esse número? Via de regra, é usual no mundo da pesquisa, mundo geral, você trabalhar com margens de erro de até 5 pontos. Mais que isso, não. Mas é comum, muito comum você ter margens de erro de até 5 pontos. Quer dizer, por quê? Porque a pesquisa é uma estimativa que você está dando de um fenômeno que você está medindo e que ela pode variar ali, né? Então, você fala, eu aceito uma variação de mais ou menos 5 pontos. Ok, né? Nas pesquisas eleitorais, especificamente, é comum a gente trabalhar com 3 pontos de margem de erro. E o que é importante saber? A margem de erro, ela é decorrente, né, nos cálculos, são fórmulas matemáticas, do tamanho da amostra que você usa. Só que você vê o seguinte, a partir de um determinado momento, por exemplo, para você diminuir a margem de erro que você está trabalhando em 1 ponto percentual, muitas vezes você tem que triplicar o tamanho da amostra, né? Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa nacional para presidente com 2.000 entrevistas, eu tenho uma margem de erro estimada ali de 2 pontos percentuais. Para eu ter 1 ponto percentual, eu tenho que aumentar muito esse tamanho de amostra, porque a margem de erro ela é inerente ao processo de pesquisa, de amostragem, né? De uso de amostragem nas pesquisas. Então, ela nunca vai ser zero. Ela nunca vai ser zero. Agora, para eu diminuir de 2 para 1, eu vou ter que aumentar muito a minha amostra, ou seja, vai custar mais caro, vai demorar mais tempo para a gente fazer, para um ganho de 1 ponto percentual na margem de erro. Então, assim, em situações eleitorais, principalmente nas últimas pesquisas, é comum se trabalhar com margem de erro de 3 pontos, né? Algumas delas 2 pontos. Mas também é comum, e no geral de pesquisa em geral, seja de mercado, de opinião, 5 pontos de margem de erro é totalmente aceitável. Mas os 5 pontos, né? É aquele negócio, 5 para lá com mais 5 para cá. De repente, junto com a paixão política, né, que você estava retratando agora há pouco, né? Aí o perdedor normalmente vai falar, tá vendo? Fez uma margem com 5 pontos que pode virar 10, e isso aí não se pode, é contra o. E sempre onde tem paixão também a coisa pega um pouco. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado,
Porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. É poupança. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco, recebendo gentilmente essa figura querida da Márcia Cavalari, do IPEC São Paulo, onde nós estamos tratando de um assunto tão importante que é a pesquisa eleitoral. Márcia, tem muita pesquisa na internet, né? Quer dizer, a gente sabe que particularmente, eu vou resumir para o meu telespectador da seguinte maneira. Pessoal, não acreditem em pesquisa pela internet em hipótese nenhuma. Zero. Ó, Facebook, Instagram, YouTube, rádio não sei o quê, TV não sei o quê. Se é pela internet, zero. Por que eu estou falando isso, Márcia? Porque é o seguinte, normalmente, o que a gente tem que se diferenciar, o que a gente tem que diferenciar é o que é enquete de pesquisa, né? Então, se eu coloco lá em um determinado site qualquer pergunta que seja eleitoral, seja de time de futebol, para que time você torce, qualquer assunto que eu coloque na internet, a gente está fazendo uma enquete e não ali uma pesquisa. Por quê? Porque na hora que eu coloco uma pergunta e deixo ali disponível, está respondendo quem quer. Então, está havendo uma autosseleção da pessoa. Eu me disponho a responder, mas, ao final, o perfil de pessoas que se dispuseram a responder pode não representar a opinião pública como um todo, em termos de sexo, de escolaridade, de idade. E quando você trabalha com uma amostra, você garante que a tua amostra, seja ela com 800 entrevistas, 1.000, 2.000 entrevistas, 3.000 entrevistas, você tem ali refletido naquela amostra o perfil da sua população. Então, eu estou assegurando que a proporção de homens e mulheres vai ser, na minha amostra, a mesma da população, a distribuição de faixa etária vai ser a mesma, o grau de escolaridade das pessoas que estão respondendo vai ser similar à da população, né? Enquanto que quando você deixa uma autosseleção, tipo essas correntes que circulam em Facebook ou que ficam disponíveis em site, tem gente que se dispõe a responder e tem gente que não, né? E aí, mesmo que você faça uma ponderação, vamos supor, várias pessoas responderam, né? E depois você vê que a tua amostra não está, esse conjunto de respostas não está representando ali o perfil da sua população. Mesmo que você pondere isso, tem um viés de origem, que foi a autosseleção, que você não vai conseguir corrigir, né? Então, tem o início da pesquisa no mundo, ele começou dessa forma, né? Lá nos Estados Unidos, uma revista mandava pelo correio várias cartas para todos os mailings que ele conseguia levantar, então eram os próprios assinantes da revista, o cadastro de possuidores de automóveis, mandava essas cartas para as casas das pessoas, as pessoas respondiam, e aí ele tabulava lá e computava quais eram as opiniões referentes à eleição presidencial, né? Recebiam mais de 2 milhões de cartas, né? E em 1935, durante várias vezes em que eles fizeram isso, os resultados que eles obtiveram estimavam bem ali a situação eleitoral. Em 1935, eles receberam mais de 2 milhões de questionários de volta e erraram por mais de 19 pontos o ganhador da eleição naquela época.
E aí foi que surgiu, em 1936, o Gallup, o George Gallup, fundou o Gallup, que é o primeiro instituto de pesquisa que surgiu no mundo, utilizando-se daí dos critérios técnicos de estatística, de amostragem, e que apenas com uma pequena amostra conseguiu estimar bem a opinião pública ali naquela eleição. Então, aí, a partir daí é que se começou a usar amostragem mais científica, com modelos de amostragem utilizados na área da estatística. Ô, Márcia, o 538 nos Estados Unidos divulgou que na eleição de 2016 fez 4.200 sondagens para a eleição, que 2020 foi mais ou menos o mesmo número, foi 4.100 para acompanhar as pesquisas presidenciais. No Brasil, o que é que você considera em termos de sondagens importantes, mínimas, para a gente ter um retrato bacana da situação momentânea? O tamanho da amostra, né, para a gente... depende muito de como você vai querer analisar o resultado. Então, por exemplo, quando eu faço 2.000 entrevistas no Brasil, eu já sei a priori que eu não vou conseguir ter leitura separada da região norte e da região centro-oeste, né? Cada uma dessas regiões pesam, no conjunto de eleitores do Brasil, cerca de 7%. Então, se eu tenho só 7%, por exemplo, na região norte, com uma amostra de 2.000 entrevistas, eu estou falando de 140 entrevistas. 140 entrevistas, a margem de erro é altíssima, em 140 entrevistas. Então, se eu quiser ter uma leitura mais detalhada dos resultados, eu vou ter necessariamente que fazer uma amostra maior. Se eu não preciso ter leitura individualizada por região do país, por exemplo. Posso fazer 1.000 entrevistas, sem problema nenhum, margem de erro máxima de 3 pontos estimada, e consigo ter. Aqui no Brasil é comum a gente fazer de 2.000 para cima, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles costumam fazer até 800 entrevistas. Aqui no Brasil, nunca a gente fez menos de 1.000 entrevistas numa pesquisa nacional, né? Agora, o que tem de diferente esse ano em relação aos outros anos é que esse ano a gente está tendo bastante players, muitos institutos divulgando pesquisas nacionais, né? Muitos deles por telefone, outros por entrevista pessoal, face a face, né? Então, a gente tem mais informação esse ano do que a gente tinha em anos anteriores. O sistema de registro de pesquisas eleitorais do TSE, que é o PESQL, né, disse em 700 amostras na eleição presidencial passada. Até agora, esse ano, nós estamos aí com um pouco mais de 33, 34, 35, por aí, pesquisas divulgadas. Nós chegaremos a 700 pesquisas esse ano também para presidente no Brasil inteiro? Eu acho que pode até passar. Tá. Porque o que acontece? O volume aumenta quando a gente está mais próximo da eleição, né? Hoje, você vê, quase todas as pesquisas que foram divulgadas ano passado e até agora, elas mostram um quadro ali de estabilidade, né? Por quê? Porque o eleitor ainda não está focado na eleição, né? Ainda tem muita coisa para acontecer para a atenção do eleitor se voltar para a eleição. É claro que tem uma preferência, é claro que ele tem lá uma opinião, mas focado na eleição, no processo eleitoral, isso se dá de julho em diante, né? A gente tem visto também que o eleitor tem decidido o seu voto e focado cada vez mais tarde na eleição, né? Então, deixa para a última semana, espera começar o horário eleitoral gratuito, começa a conhecer todos os candidatos, assiste lá os debates são importantes para a tomada de decisão do eleitor. Então, assim, eu acho que quando a gente avançar aí nesse calendário, a frequência de pesquisas vai ser maior e a quantidade vai ser maior. Como você disse, esse registro no TSE é um bom medidor ali. Eu sou vice-presidente da ABEP, da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, e a gente tem monitorado
desde 2016, a proporção ali dos institutos que divulgam e registram pesquisas e que são afiliados da associação, e aqueles também, porque a gente tem visto aumentando muito os institutos que divulgam pesquisas com recursos próprios, ou seja, sem nenhum contratante, né? O que chama a nossa atenção, porque o instituto sempre é contratado por alguém para realizar alguma pesquisa, né? Então, a gente tem monitorado isso. A maioria, claro, dessas pesquisas são de institutos que não são associados à ABEP, então a gente não sabe se seguem ou não um código de ética que a gente tem, não fazem parte do conselho de autorregulamentação que a gente tem na entidade. Então, é importante verificar essas informações na hora do registro da pesquisa, quando uma pesquisa está sendo divulgada. Ô, Márcia, só para encerrar, que nós estamos chegando no final, eu queria falar um pouco da imprensa também nesse papel das pesquisas, né? Lá nos Estados Unidos, eles chamam de horse race, quer dizer, aquela corrida de cavalos, né, que a imprensa procura mostrar e faz uma divulgação colocando um pouco de ufanismo, não é partidarismo, mas um pouco de ufanismo. Está quase virando a previsão do tempo hoje no jornalismo. Parece que virou o pico de qualquer telejornal hoje, é a previsão do tempo. A previsão do tempo tem mais tempo dentro de cada telejornal e mais vezes. Às vezes tem telejornal com 2 ou 3 vezes de entrada para falar em previsão do tempo. Com relação às pesquisas, essa divulgação por parte da imprensa, nesse horse race que eu falei, me parece também que aquece a temperatura do caldeirão para poder fazer essa divulgação, né? Então, isso é assim, ao longo da minha carreira, eu vejo um avanço, né, na maneira da divulgação, porque cada vez mais você vê o jornalista querendo entender mais os meandros da pesquisa do que simplesmente divulgar quem está na frente e quem não está na frente, né? Quando você começa a se debruçar nos resultados da pesquisa e começa a avaliar por segmentos, pelas diferenças, por cruzamentos de perguntas, você consegue ter alguns insights bem interessantes, né? Agora, tem sempre a questão, principalmente como você está falando em telejornal, que é a questão de tempo, né? Normalmente o que a gente vê é a mídia impressa se dedicando mais a essas análises mais sofisticadas, mais aprofundadas do que na televisão. Acho que muito em função do tempo, do jornal, do tipo de notícia, né, da informação mais rápida e tal, mas depois a gente vê que há desdobramentos aí na parte mais da imprensa escrita, né, com análises, artigos que são escritos por especialistas, por cientistas políticos, tal, que acho que contribuem bastante para o entendimento aí do processo eleitoral. A gente, aproveitando também e já informando, agora no mês de maio, a ABEP vai promover um workshop para jornalistas com foco nas pesquisas eleitorais. Bom, eu espero, se for, divulguem, por favor, porque eu também quero participar disso. Não, com certeza. Chegamos ao final do programa. Há tempos eu estava querendo te ver, falar com você. Muito obrigado pela sua gentileza e atenção. E até uma próxima para a gente poder, quem sabe ainda antes do final do ano, poder falar um pouco mais especificamente de uma pesquisa, de um quadro, de uma posição real. Obrigado, Márcia. Com certeza, eu que agradeço e muito obrigada. Pessoal, até semana que vem. Um abraço a todos. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.